Fala minha galera, beleza? Sexta-feira e estamos aqui no canal Espaço da Bola para falar um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro, o lado B do Brasileirão, como diz aí o Sport TV, né? O Sport TV tinha um programa para falar exclusivamente da Série B do Campeonato Brasileiro e eu decidi aqui também vir falar de uma maneira mais geral da Série B. Eu sempre venho aqui para falar um pouco dos times nordestinos. Hoje vamos traçar aqui um panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar da classificação, eu vou falar da fase dos times, vou falar também um pouco dos nordestinos, da equipe do Cruzeiro, que é uma das equipes que chama mais atenção aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, e também vou dar meus palpites aí sobre os times que vão brigar pelo acesso e pelo descenso, contra o descenso no caso. Então, se você está passando aqui pelo canal e ainda não é inscrito, eu vejo que tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito aqui no canal. Então dá uma forcinha pra gente, se inscreve aqui embaixo, certo? Ativa o sininho, né, que são as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Já deixa o like aqui no vídeo também e acompanha nossas redes sociais. Tem um linkzinho na descrição aqui do vídeo para você poder acompanhar todas as nossas redes sociais, certo? Então já feito o convite, vamos passar rapidamente pela tabela de classificação. Primeiro, o G4 da Série B até hoje, sexta-feira, meio-dia e 20, eu estou gravando aqui esse vídeo, né? Ainda tem jogo mais tarde, mas até agora a gente tem no G4 o Cuiabá, a Chapecoense, a Ponte Preta e o América Mineiro. Na primeira parte da tabela de classificação, quem está figurando aqui? O Avaí em quinto, Juventude, Paraná, Operário, Sampaio Corrêa e CSA. Esses são os times que estão na parte de cima da tabela da Série B. Já na parte de baixo, né, fora ainda da zona de rebaixamento, o CRB abre a segunda parte da tabela, em 11º. Confiança em 12º, Vitória, Brasil de Pelotas, Guarani e Náutico estão ainda fora do Z4. E dentro do Z4, lá na zona da confusão, como diz o professor Luxemburgo, Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense, Cruzeiro e Oeste. O Cruzeiro numa fase terrível aí, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, falando mais abertamente sobre a equipe do Cruzeiro. Lá no canal Espaço da Bola Debate. É um canal paralelo a esse. E que esse vídeo do Cruzeiro teve até muita visualização. Teve mais de 3 mil da última vez que eu vi. Mas o canal deu uma crescida lá. Tem 100 e pouquinhos inscritos. E é um canal que eu falo mais abertamente sobre outros tipos de assuntos, certo? Então o canal precisa crescer mais. Convido vocês a se inscreverem lá no canal também. Tá nos cardzinhos aqui em cima, eu acho que é do lado de cá que fica, não lembro, ou é do lado de cá, mas é aqui em cima. Tem um izinho, você aperta lá e você se inscreve no Espaço da Bola Debate, certo? Também para dar uma forcinha pra gente aí no nosso trabalho. Então, vamos passar para falar um pouco da forma das equipes agora na Série B. O Sampaio Corrêa e o CSA são duas equipes que estão surpreendendo. Nas últimas rodadas, os times saíram ali da zona do rebaixamento, né? O CSA, inclusive, amargou a lanterna durante uma rodada. Mas, olha, o Sampaio tem a melhor forma da Série B nos últimos 5 jogos. Aí, quando eu tô falando aqui de forma, são as últimas 5 partidas, tá? O Sampaio Corrêa tem a melhor campanha, com 13 pontos conquistados de 15, 4 vitórias e 1 empate. Eu vi até algumas pessoas falando bem do time do Sampaio Corrêa, que era uma equipe que perdia jogos, né, ou então não conseguia vencer por detalhes ou alguns erros individuais, alguns erros pontuais. Então fica registrado também aqui a ótima fase do Sampaio Corrêa, assim como a do CSA, que é o terceiro melhor time nos últimos 5 jogos, com 10 pontos conquistados. Só pra gente falar também das outras equipes, o Sampaio é o melhor, com 13 pontos. A Chapecoense vem em segundo com 11, o CSA com 10 e com 10 também Cuiabá e Avaí. São as melhores equipes aí nas últimas 5 rodadas. Destaque negativo para o Náutico, que era uma equipe que no começo estava até bem, né? Tava empolgando um pouco, mas só conseguiu um empate nos últimos 5 jogos, não marcou nenhum gol. Então o Náutico aí em franca queda na tabela de classificação. Certo? Então, dei destaques positivos aí, falei de um destaque negativo, que é nordestino, né? Eu sempre dou uma ênfase maior para os times do Nordeste aqui no Brasil. Então, vamos passar agora por um estudo que eu fiz nas últimas 14 temporadas do time, da média de pontuação, né? E para os times serem campeões da Série B, conseguir o acesso para a Série A e conseguir a manutenção. Eu fiz esse estudo aí nas últimas 14 temporadas e eu tenho aqui, né, um estudo, um balanço que eu fiz aqui
né? Estou aqui com um computador para poder me auxiliar. E nos últimos 14 anos, a média de pontuação do campeão da Série B foi de 75 pontos. Então você precisa ir na faixa de 75 pontos para ser campeão brasileiro da Série B. Para conseguir o acesso, a média está em 63 pontos. E para conseguir a manutenção, a média é 45. Aquela pontuação mágica que todo mundo faz, né? De chegar aos 45 pontos para poder se salvar. Isso é verdade sempre? Não. Né? Por quê? A pontuação máxima de um campeão da Série B nos últimos 14 anos, os últimos 14 por quê? Porque eram os últimos 14 anos onde a Série B tem 20 times disputando. Antes eram 22, 24, né? Tinham mais times, era diferente a forma de disputa. Mas aí eu peguei as últimas 14 temporadas que tem o mesmo formato de disputa, né? Pontos corridos com 20 clubes. E a máxima pontuação do campeão foi 85, 10 pontos a mais do que a média, né? O máximo que um time conseguiu o acesso do quarto colocado para ficar em quarto lugar foi 71 pontos. E a máxima pontuação de um time que ficou em 16º foi de 50 pontos, estou vendo aqui, tá? E a mínima pontuação que um campeão conseguiu foi 69. A mínima pontuação do quarto colocado foi 59 e a mínima pontuação para conseguir a manutenção foi 41 pontos. Eu tenho aqui um estudo ano a ano, né? Eu vou publicar também lá no nosso Instagram, @Espaço da Bola. Acompanha a gente lá também que a gente faz esse trabalho lá no nosso Instagram também. E sempre tem nessa faixa aí, né? Para os times conseguirem essa média de 75 pontos o campeão, 63 para o acesso e 45 para a manutenção, é sempre ou o time tá nessa média ou tá para cima em metade das ocasiões, né? Então assim, você atingindo essa pontuação aí, é 50% de vezes que o time conseguiu ficar, conseguiu a manutenção ou o acesso ou o título, né? Então são esses os pontos mágicos, diria assim, né? 75 pontos o campeão, 63 o acesso e 45 a manutenção. Esse ano, o que é que eu acho sinceramente? Tem muito time bom na Série B, mas tem muito time ruim também. Então eu acho que essa pontuação vai se esticar. Se esticar tanto para mais no quesito acesso, quanto para menos no quesito manutenção. Para o acesso, eu acho que essa média deve aumentar até de 63, deve ir até um pouquinho mais para cima ali, uns 64 ou 65. E a média para manutenção, eu acho que ela vai cair. Eu acho que os times lá de baixo da tabela de classificação não devem conseguir muito chegar a esses 45 pontos, não. Eu acho que vai ter muito time com menos do que esses 45, inclusive conseguindo a manutenção. Mas o CSA e o Sampaio Corrêa são equipes que conseguiram escapar dessa situação ruim. O CSA estava na última colocação até um momento desse, o Sampaio era um time que estava sempre na zona de rebaixamento, mas hoje são os dois melhores nordestinos colocados aí na Série B. Então quando você pega times que estão lá embaixo, que eles dão essa guinada, que eles sobem aí na tabela, né, você já aumenta um pouco essa faixa aí da manutenção. Né? Então eu acho que pode em algum momento aumentar, até porque você tem também o Cruzeiro, que é um time que a qualquer momento pode engatar e dar essa crescida aí na tabela de classificação. Mas eu acho que a média do acesso vai ser maior do que esse 63 e a média da manutenção vai ser mais abaixo, né? A nota de corte, digamos assim, vai ser menor para se manter e maior para subir. Eu acho isso daí nesse ano. Vamos passar para os times nordestinos, aqui agora só para a gente trazer um panorama, como a gente sempre fala dos nordestinos, vamos falar um pouco aqui também. O Sampaio Corrêa em nono colocado é o melhor nordestino com 20 pontos, só que o Sampaio Corrêa tem vários jogos a menos. Tem equipes com 16, tem equipes com 15 e tem equipes com 14. O Sampaio Corrêa tem 13 jogos. Então, dessa posição aí, o Sampaio pode crescer mais ainda, né? Se vencer esses 3 jogos, por exemplo, vai para 29 pontos e é para vice de liderança. Mas é muito difícil que consiga as 3 vitórias, só que pela fase do Sampaio Corrêa não é nada impossível. Então a gente imagina que o Sampaio tem mais a crescer, mais a evoluir ainda. Abaixo do Sampaio tem o CSA com os mesmos 20 pontos, só que 2 jogos a mais do que o Sampaio. Apesar disso, tem só os 15. Né? Já jogou nessa rodada, mas ainda tem um jogo atrasado com a Chapecoense. O CRB com os mesmos 15 pontos, joga amanhã. Também tem 20 pontos, 15 jogos, na verdade. Né? Então empatados aí, Sampaio, CSA e CRB. Confiança, 19 pontos.
Vitória 18, e aí, como eu falei também, um destaque negativo, a equipe do Náutico com 15 pontos. E aí, os dois times que eu dizia que estavam brigando pelo acesso, para entrar no G4, eram CRB e Vitória. E o Náutico brigava lá para ficar na parte de cima da tabela. São os três piores agora, né, do Nordeste na tabela de classificação. Não acredito que essa situação vá se manter, eu acredito que o Vitória tem time, né, para brigar um pouco mais lá para cima, e o Náutico deva escapar nas próximas rodadas aí também, né, dar uma subida aí na tabela. Mas fica esse detalhe aí também que eu falava bem de uns times que agora estão lá embaixo e falava mal de uns times que agora estão lá em cima. Então, para vocês verem como o futebol ele é volátil, né? Uma fase boa joga você lá para cima, uma fase ruim joga você lá para baixo. Então, isso está bem claro aí pelos nordestinos, né, que se inverteram praticamente aí de posições. E também vamos falar do Cruzeiro, que apesar de ter começado com 6 pontos a menos, o Cruzeiro está com 12 pontos, né? E isso traz o time para a zona de rebaixamento. Mas se não são aqueles menos 6 pontos do início da competição, o Cruzeiro estaria com 18, que é a mesma pontuação de Vitória e Brasil de Pelotas, 13º e 14º. Ou seja, mesmo se tivesse começado com o mesmo patamar de pontos ali das outras equipes, o Cruzeiro estaria ainda na parte de baixo da tabela de classificação, né? E vamos fazer só um raciocínio lógico aqui sobre a equipe do Cruzeiro. Tem 12 pontos. Quer conseguir o acesso? Botei aquela média lá de 63. Precisaria de 51 pontos, o que são 17 vitórias em 23 jogos. Ou seja, o time de 23 partidas precisa ganhar 17, ou ganhar 16 e empatar 3, ou ganhar 15 e empatar 6. Seria só 2 derrotas, né, com 15 vitórias. Bicho, acesso esquece, Cruzeiro. Eu acho que esse ano não dá mais. Tem que focar em se manter, né, organizar a casinha, diminuir as dívidas, manter o salário em dia, mas tá difícil a situação pro Cruzeiro. Falei também no videozinho que eu vou deixar no card aqui para você acompanhar. Não sei se o card é aqui ou é aqui, eu acho que é aqui. Né? Então acompanha esse vídeo aí que eu falei sobre o Cruzeiro. E agora, por último, vamos para a parte mais polêmica desse vídeo. Vamos falar de palpite. Quem é que vai brigar pelo acesso, pelo G4? Fora esses 4 times que estão aqui no topo, Cuiabá, Chapecoense, Ponte Preta e América Mineiro, que são times que desde o começo eu venho destacando. Além disso, eu destaquei também o Paraná e o Juventude em alguns vídeos anteriores. O Avaí está crescendo, está chegando lá no G4. O Sampaio Correia e o CSA, apesar de estarem mais afastados, estarem a 6 pontos do G4, são 2 times que podem aí também crescer mais. Estão numa fase muito boa os dois, né? Então vamos ver aí nessa sequência. Mas eu acredito que pela fase e pela pontuação atual dos clubes, Cuiabá, Chapecoense, Ponte Preta, América Mineiro são os 4 do G4. O Avaí tá brigando lá em cima também. Aí além de Juventude e Paraná, que também estão nessa parte de cima aí da tabela, chegando lá em cima, né? Eu ainda colocaria nessa briga aí mais times. Como eu falei, tem muito time bom. Então eu acho que a pontuação vai jogar lá pra cima, né? Esses times vão, eu acho que brigar nessas primeiras colocações. Vai ser muito disputado esse ano, vai ser uma disputa ferrenha pelo G4. E contra o descenso, o Oeste com 7 pontos, né? Só ganhou do CSA, pra minha tristeza, que sou torcedor do CSA, sou aqui de Maceió, né? O Oeste eu acho que já é um time que tá fadado aí ao rebaixamento. O Cruzeiro é uma equipe que pela fase atual, a camisa, o tamanho pesa e puxa o time cada vez mais para o fundo, né? Também as dívidas não ajudam, o Cruzeiro tá cada vez mais endividado, mais quebrado. Então é uma situação complicada aí para o Cruzeiro enfrentar. Eu acho que é um time que a briga real para o Cruzeiro é contra o Z4, né? O Figueirense e o Botafogo de São Paulo naturalmente estão nessa briga aí porque são equipes que realmente vêm apresentando um futebol pobre. O Náutico está aproximando aí, só que o Náutico fez algumas boas partidas, eu tenho gostado de alguns jogos da equipe do Náutico. O Guarani é uma equipe que estava frequentando a zona do rebaixamento, só que por uma boa fase, 8 pontos em 5 jogos, conseguiu se afastar um pouco e fugir desse Z4, a equipe aí do Guarani, né? Mas eu ainda acho que o Guarani é uma equipe que está brigando lá embaixo, não tem me empolgado muito, e o Brasil de Pelotas, apesar de ser uma equipe chata, uma equipe que não frequentou o Z4,
mas tá a 4 pontos ali, sempre fica ali na parte de baixo da tabela, e também não é uma equipe que me empolga. Então, desses times aí até o 14º, que é o Brasil de Pelotas, eu ainda dou uma colher de chá para o Náutico, mas eu coloco nessa briga aí Brasil de Pelotas, Guarani, Botafogo de São Paulo, Figueirense, Cruzeiro e Oeste, certo? Então, citei aí, são 6 equipes, né, que, na minha opinião, estão brigando aí contra o rebaixamento. Vamos ver como se desenrola, né? Essa parte de palpite é puramente chute mesmo, né? A gente não sabe como os times vão reagir daqui pra frente, se vai ter contratação, se vai ter uma fase boa, ou se vai ter uma fase terrível. Então, vamos ver aí a sequência do Campeonato Brasileiro. E eu pretendo fazer mais vídeos como esse aqui, trazendo um panorama da Série B do Campeonato Brasileiro, vídeos completos aí, né? Dando meus pitacos aqui, como eu sempre venho fazendo no nosso canal. Grande abraço a todos, valeu gente, até nosso próximo vídeo. Esse final de semana não tem jogo do CSA, mas eu vou trazer um vídeo aqui falando do time do CSA, beleza? Grande abraço aí pra vocês, valeu, até nosso próximo vídeo, até mais.